A pequena propriedade agrícola a que eu chamo a minha chácara está hoje transformada naquilo que poderia ser considerado como um centro de criatividade ecológica devido a todos os engenhos caseiros que ali tenho desenvolvido relacionados com o aproveitamento da energia do vento e não só. Inicialmente este terreno, que tem apenas 800 metros quadrados de área, estava em estado de abandono há alguns anos e eu fiz todas as construções que lá estão atualmente recorrendo ao aproveitamento de materiais que encontrava em aterros, lixeiras e também na natureza, onde ia buscar, entre outras coisas, pedras e areia. Assim, com esses materiais reaproveitados e outros que comprava, ia construindo aquele espaço, com pouco dinheiro, mas com muito trabalho, porque a mão de obra era apenas a minha. Era naquele espaço que realizava alguma da minha atividade agrícola. E também criava algumas aves, como patos e galinhas, tendo feito uma máquina a pedal para triturar o milho para alimentar as aves mais novas. Uma das obras que ali realizei e que é a menina dos olhos daquele espaço foi uma cabana de troncos ao estilo do oeste americano e que resultou numa bonita construção rústica. Claro que neste trabalho também não tive ajudante e fiz tudo sozinho, desde a recolha da madeira na floresta até aos acabamentos finais. Mas o meu espírito engenhoso puxava-me para a construção de engenhos ecológicos e, como o terreno não tinha eletricidade, comecei por fazer um carregador de baterias a pedal para conseguir criar alguma da energia que necessitava. Depois do carregador de baterias a pedal, enverdei por uma luta muito difícil que foi tentar aproveitar o vento para produzir energia e também para fazer elevação de água. Comecei pela construção de um gerador eólico que funcionava com um dínamo de bicicleta e acendia uma luz durante as noites de vento. Esse foi o meu primeiro projeto em geração de energia eólica, mas eu sempre quis melhorar e fazer algo que desse para fazer carregamento de baterias. Então construí esta turbina eólica que acionava um alternador de automóvel. Este projeto, que ficou com um visual muito interessante, foi muito visto na internet, mas o certo é que nunca consegui carregar baterias com ele, porque o alternador de carro não é o gerador mais indicado para isso. Entretanto, construí uma bomba de corda que primeiro era movida a manivela e mais tarde passou a ser movimentada por uma bicicleta. Essa bomba eleva muita água do poço para um depósito e já fiz alguns testes em que consegui levar 100 litros de água em 1 minuto. Foi então que lancei mãos à obra num projeto muito louco, que era construir uma bomba eólica de corda que puxaria a água pelo mesmo tubo da bomba de corda a pedal, sendo que estas bombas alternariam o seu funcionamento consoante houvesse vento ou não. De facto, a turbina eólica de eixo vertical que construí chegou a puxar água pelo tubo da bomba a pedal, mas isso só acontecia quando o vento era muito forte e eu queria levar água tão bem com ventos fracos. Construí várias turbinas verticais, todas muito diferentes umas das outras e todas bastante interessantes. Mas a verdade é que as turbinas de eixo vertical não são muito indicadas para produzir trabalho com vento fraco. Parti então para a construção de um projeto complicadíssimo com turbinas de eixo horizontal, onde havia a necessidade de transformar a rotação vertical do catavento em rotação horizontal para que pudesse elevar a água do poço.
facto, era uma geringonça complicada, com imensas roldanas para fazer a orientação da corda da turbina até ao poço. Tudo isto provocava muito atrito, o que diminuía o rendimento da bomba. Mas mesmo assim aquilo funcionava, tendo enfrentado algumas tempestades sem que nunca acontecesse aquilo que eu receava, ou seja, que aquela geringonça se desfizesse em pedaços. Andava sempre à procura de inovar e decidi criar uma turbina em que as pás, quando o vento fosse demasiado forte, se colocariam em posição lateral face ao vento. Infelizmente, algo correu mal e, numa bela manhã depois de uma noite de muito vento, cheguei à minha chácara e encontrei a turbina feita em pedaços. Não gosto de desistir de nada e depois de conhecer o rumo dos ventos no local, nas várias estações do ano, descobri que eles sopram quase invariavelmente de norte-noroeste durante os meses de março a setembro. Foi então que dei por mim a perguntar para que é que eu queria uma turbina que procurasse a direção do vento se, quando eu precisava de água nos depósitos elevados, o vento soprava sempre no mesmo sentido. Foi então que resolvi construir duas turbinas de eixo horizontal, fixas e voltadas sempre para norte-noroeste, de funcionamento muito mais simples e que sofrem muito menos com o atrito. Estas bombas sim, conseguem levar água com ventos fracos, ventos na ordem dos 10 km/h, e durante os meses de outubro a fevereiro podem simplesmente ser desligadas, evitando-se o desgaste da corda e de outros elementos das bombas. Mas eu também nunca desisti de gerar energia com o vento e continuei com as minhas experiências nesse campo. Fiz algumas brincadeiras engraçadas com os meus cataventos. Desenvolvi um sistema de proteção das minhas turbinas eólicas contra ventos muito fortes. Construí um gerador que gera com baixíssima rotação. Fiz experiências com rodas de água. E fiz muitas outras coisas. E está tudo neste canal.